Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina em minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me engole da divina vontade em minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-lhe a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Estudo 47, Livro do Céu, volumes do 12 ao 21, do dia 14 de maio de 2022. Meditando o trecho 6 de agosto de 1922, no volume 14, capítulo 49. A vontade de Deus é o equilíbrio e neste primeiro momento deste capítulo, da parte deste equilíbrio, né, a Luísa, ela está se sentindo assim completamente, né, à vontade, na vontade de Deus, né, então ela se sente confortável, né, e espera o que o Senhor vai passar para ela, no sentido de ter o equilíbrio, né, na vontade de Deus em toda a ordem que o Senhor leva ela a vivenciar, né, nesses momentos de vida dela na divina vontade. Então, quando o Senhor vai mostrar para ela e para nós este momento assim do equilíbrio, né, do viver a divina vontade, então ele traz para nós toda uma ordem, né, no decorrer do ensinamento dele, né, para esta alma e para nós também que vamos viver a divina vontade. Então, quando ele traz aqui para nós essas duas palavras entre o equilíbrio e a ordem, né, dentro da divina vontade, então ele vem nos mostrar entre a vontade, né, a vontade em questão da nossa vontade humana para viver a humanidade dele na nossa humanidade, e entre a ordem, né, que ele está dentro de toda a criação humana em levar nós de volta, né, a viver a ordem dentro da vontade de Deus. E nessa parte do capítulo ele fala para nós e para ela, né? Quando ele se direciona a ela para que nós tenhamos um entendimento desta parte, né, de ensinamento dele para ela. Quando ele coloca em questão a vontade, né, dele sobre ela e a vontade, o equilíbrio dentro da divina vontade. Quando ele se direciona a ela para dar a ela o exemplo. Minha filha, todas as coisas têm o mesmo peso para mim. O céu pesa tanto quanto a terra. E minha vontade contém equilíbrio perfeito. O equilíbrio traz ordem, regime, lucro, harmonia. E todas as coisas se harmonizam, como se fosse uma só. Então, quando ele se direciona nessa questão para ela aqui, né, em tudo isso que
ele fala para ela, né, entre o regime, o lucro, a ordem, a harmonia. Então ele está dando o exemplo de todas as coisas que foram criadas, né, dentro do ambiente terreno, que tudo está em equilíbrio, né, entre a natureza e as outras, a vida animal. Né? Então, tudo isso está em equilíbrio dentro da ordem da divina vontade até este momento, né? Que harmoniza no todo todas as coisas, né? Que foram criadas até então. E dentro de toda essa harmonização, né, então vem a ordem da igualdade, né, da igualdade dentro da semelhança, né, que harmoniza, né, a ordem dentro das três pessoas divinas. E dentro desta englobação toda, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então onde que vem todas as coisas criadas, né, criadas e estão também em perfeita harmonia em todo o contexto, né, daquilo que foi levada ao equilíbrio da vida, tanto animal como vegetal, dentro desta padronização de tudo, onde que vem todo o equilíbrio para harmonizar, né, a vida. Então vem aí o suporte, né, que é um suporte onde a força e a vida dá a outra, né? Se apenas uma coisa criada se desarmasse, todas as outras rolariam e desarmoniariam. Então, quando há uma desordem entre todo esse ambiente harmonizado e equilibrado, então algo vai desequilibrar daquela perfeição que está naquele ambiente. Né? Então vem a parte humana do ser humano, onde não encaixa dentro dos padrões, não está encaixando mais dentro deste padrão de equilíbrio total, onde que tudo foi criado para ter um ambiente harmonizado e perfeito, dentro da vontade das três pessoas divinas, né? Então vem a parte, né, que aí o homem entra, né, entra para que nesta harmonização por inteira, né, ele tem a vontade que desarmoniza todo o ambiente, que é a vontade humana. Dentro da vontade humana do homem, então ele dá lugar, né, do mais alto grau, né, de que ele se coloca inteiramente naquela parte do cair, né, dentro da vontade humana. Então desarmonizando tudo aquilo que a Deus proporcionou, né, para aquele ambiente todo harmonizado que ele desejou, né, para que o ser humano vivesse, né, dentro de toda a sua vontade, é, da sua vontade espiritual, né, da vontade de Deus, para que o homem vivesse em toda a harmonia com os outros seres criados, para que eles vivessem em harmonia junto num só lugar, trazendo ordem e equilíbrio para aquela convivência, né? Mas o homem ele não desejou isso. Então, Jesus ele traz essa desarmonização
que o homem criou dentro deste ambiente todo perfeito, né? Então ele nos coloca a degradação do homem entre a perfeição da ordem e o equilíbrio para a sua total miséria, né, dentro da vontade humana. Então, quando ele nos fala deste equilíbrio, onde o homem estaria perfeitamente dentro da vontade dele, né? Então, ele deixa claro que hoje o homem ele quer viver em total liberdade para a sua vontade humana. Então, provocando assim um abismo entre o perfeito, né, que é a vontade de Deus dentro do equilíbrio, e a ordem, onde o homem ele quer viver total liberdade para fazer o que ele quiser e desejar. Mas Jesus, ele não quer ver essa degradação do ser humano. Então, ele quer trazer para nós, dentro do exemplo da Luísa, né, uma perfeita convivência, né, entre a vontade divina, né, e a vontade humana, para que ela se abdigue de toda a sua vivência humana para viver dentro da sua humanidade, trazendo de volta a ordem e o equilíbrio para o ser humano, né? E com toda esta volta para o equilíbrio e a ordem, então vem, né, com toda a redenção do Senhor, que nem toda a família humana ela vai voltar, né, ao seu primeiro estado, se não houver uma total libertação do seu querer humano, né? Então Jesus ele busca na Luísa este ser humano onde vai mostrar que dentro da vida humana ela pode retornar a viver a ordem. Então, dentro deste exemplo que ele procura nesta alma, então ele vai nos mostrar que toda a vontade humana pode ser ainda, né, retornada à ordem primordial. Então, quando ele vem à procura desta alma, ele tem a total certeza de que ela vai entregar inteiramente, né, a sua vontade, onde que ele vai levar ela a se colocar inteiramente em aprendizado de total abdicação da sua vontade humana, né? Então, e aí ele nos fala, né, que isso significa que o mais grave é que ela é retirada do equilíbrio de nossa vontade, que significa lançar-se na confusão. Então, para Jesus mostrar para nós a capacidade do ser humano retornar a viver a ordem, então ele vem trazer para nós o exemplo de uma alma que vive neste nosso tempo, né? No tempo que a Luísa viveu e de que nós podemos viver isso hoje. Viver para retornar ao equilíbrio e à ordem total, né, do que Deus quer para o ser humano, para as criaturas dentro do ambiente hoje que vivemos nesta nova geração, né? Então, ele vem trazer, né, essa vida da divina vontade, levando nós a retornarmos inteiramente à ordem da vida divina, né, para viver a ordem primordial dentro deste tempo de hoje. Ele quer mostrar para nós que nós somos capazes de retornar, de voltar inteiramente à nossa vivência
dentro da divina vontade, que é viver a humanidade dele, na nossa própria alma. E o que é viver a humanidade de Jesus no equilíbrio aqui, né, onde ele mostra para nós, né? Que agora, através da Luísa, ele chama ela, né, para viver, para ordenar, né, essa vivência, trazendo na própria vida dela este total equilíbrio, né, equilíbrio entre viver a vida, né, dentro do mundo terreno, junto com a vida humana de Cristo. Né? Então é isso que nós temos que aprender, né? Viver entre o equilíbrio e a ordem dentro da humanidade divina, onde nós vamos reaprender a total abandono, né, na vontade de Deus. Então, quando ele nos leva a viver este equilíbrio, ele sabe que nós somos capazes de viver com ele essa total humanidade dele, trazendo para nós, tirando de nós toda a vivência, né, da nossa vida humana, para que entre em toda a nossa continuidade na vida terrena, toda a ordem que ele quer, harmonizando assim a nossa vontade com a dele, né? E retornando à ordem que ele quer trazer para nós, onde viveremos uma vida constante, mas porém harmoniosa, dentro ao meio, né, deste tempo que a gente vive hoje. Então, e nessa constante harmonia, a gente encontra a vontade de Jesus para com a nossa alma. Buscar em nós um equilíbrio total entre viver a humanidade dele e entregando-nos inteiramente para vivermos dentro ainda deste mundo terreno. Esta é a vontade inteiramente integrada de Jesus para vivermos hoje a divina vontade, que é todo o processo, né, de retorno para que nós vivemos novamente aquilo que ele desejou para a nossa alma, mesmo dentro da vivência neste mundo ainda. Então ele traz para nós este exemplo da Luísa, que ele buscou nela toda este retorno, para que nós fazemos também, né, nos atos deste passo a passo, né, para vivermos novamente a harmonia da ordem, o total equilíbrio, né, entre a vida que vivemos ainda sobre esta terra e o equilíbrio da ordem de viver a humanidade dele em nossa alma. Então, quando ele fala aqui também a nossa vontade, você nos dará ordem, harmonia de todas as inteligências, das palavras, obras e passos de todos. Então ele está colocando aqui para ela que dentro da humanidade dela, que vai se colocar inteiramente na vontade dele, né? Aí ele vai vir a harmonização inteiramente reconstruída no ser humano, que se colocar a viver a divina vontade, né? Toda a harmonia, a inteligência, né? Das palavras, das obras e passo de todos. Constituiremos seus atos em nossa vontade.
Então ele vai reconstituir toda a nossa inteligência, né, dentro da vontade deles, né, do primeiro momento de nossa vida em seres humanos. Então aí vai dar a nós uma conscientização de vivermos estes atos, né, na vontade deles, sendo eles governantes de todos os outros, e compensaremos a confusão da infeliz humanidade. Então, quando nós darmos a nossa total liberdade, vontade, para que Jesus se faz a sua humanidade dentro da nossa alma, então nós estamos nos reintegrando novamente a esta ordem, né? A esta ordem, para tirar toda a impressão, né? Toda a impressão de que a criatura está vivendo, né? Então nós compensaremos a confusão da infeliz humanidade, que e quando nós nos damos o nosso sim para viver a divina vontade, então a gente está dando a total liberdade para retornar a esta ordem e equilíbrio, para que não mais, né, vivemos uma humanidade degradada pela vontade humana, né? Então a gente está se libertando a cada instante que entregamos toda essa vontade que nos distancia do equilíbrio da vontade de Jesus para com a alma, né? Então a gente está retornando a esta harmonia, a este equilíbrio. Então a cada ato, né, que será feito a partir do momento da entrega total de uma alma para viver a divina vontade, então será um selo, o selo da ordem, que cada um vai receber, né, em nome de todos os outros. Então, a cada pessoa que aceitar aceitar no sim a viver a divina vontade dentro da ordem do equilíbrio, então vai receber o selo dessa ordem, né? Para que em nome de todos os outros, né? Então vai se fazer toda a reintegração deste equilíbrio e desta ordem, para que outros venham através destes primeiros, né, que vão receber os selos, e outros que virão, para que também venha estar se integrando também a esta junção familiar. Você tem muito o que fazer em nossa vontade. Será como a rainha que nos trará todas as conquistas. Então, Jesus ele nos deixa também, né, essa vontade de que em tudo isso que acontece, né, na nossa total entrega, né, para vivermos a divina vontade, então quando a gente já se coloca neste ambiente totalmente refeito entre o equilíbrio e a ordem, então vem, né, a conscientização dentro deste retorno à ordem, que seremos, né, dentro desta ordem, rainhas, né, que nos trará todas as conquistas e todas as harmonias. Então nos transformaremos todas em rainhas, né? Porque através dessa conquista retornará também a este ambiente humano toda a harmonia da ordem e do equilíbrio.
Então, dentro da vontade da administração total que Jesus faz entre uma alma e a vontade divina, né? Então, há uma necessidade, né, para poder compensar por todos nós e preencher o vazio do equilíbrio da vontade humana, que tanto sofreu por se retirar do equilíbrio de nossa vontade. Então há aí também uma alegria, né, quando há esse equilíbrio, esta ordem entre a vontade humana, né, e o retorno em a ordem, a vontade da Santíssima Trindade, dentro da vontade das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde há uma conjuntura total entre a alma humana e a alma divina, para que haja um equilíbrio para preencher o vazio, né? O vazio que se fez presente durante do começo, né? Do começo da degradação da ordem, do total desequilíbrio da ordem, para que hoje haja uma reintegração ao equilíbrio e à ordem no ser humano, onde a vontade, né, que foi retirada do ser humano em total perda, né, daquela harmonização da vida ali da primeira ordem, né? Então, onde o ser humano ele sofreu, né? Sofreu, porque ele se retirou do equilíbrio da ordem da vontade divina. Aonde há agora um exemplo com a Luísa, né, para nos dar este retorno a este equilíbrio total entre o ser humano e o ser divino, para que Jesus nos retorna novamente a vivermos esta harmonia com a vontade de Deus, né? Onde não foi desejada em nenhum momento essa total perda, né, entre o ser humano e o ser divino. Porque havia um equilíbrio total, havia uma junção integrada entre o equilíbrio e a ordem, né, no meio pleno, né, da vida, entre a vida humana, né, a animal e a vegetal. Então isso para nós hoje é muito grande, a gente viver a divina vontade entre essa desordem que está, né, entre a vontade de Deus perfeita e a vontade humana imperfeita. Porque o ser humano hoje ele não tem mais este equilíbrio, né, da sua inteligência e da sua vontade. Aí Jesus retorna novamente, desejando, fazendo novamente, né, a nossa reintegração humana para voltarmos ao equilíbrio e à ordem total entre a vida, né, da nossa vida hoje, em toda a vivência no meio humano. Então, Jesus ele quer trazer para nós, né, novamente todo este equilíbrio e toda esta ordem para o ser vivente. Ele quer de volta a vivência plena entre o divino e o humano. Porque quando ele veio a este mundo para viver a sua humanidade, ele já estava em sua vontade toda esta vivência que nós estamos vivendo neste novo tempo. Já estava no desejo dele.
né? Então ele vem agora nos trazendo este retorno ao equilíbrio e à ordem para vivermos hoje a divina vontade. Então o homem ele pode retornar, ele vai ter toda a graça, né, de retornar novamente à ordem da vivência e o contato, né, entre o Criador e a sua criatura. É muito interessante, é muito bonito e é lindo a gente estar integrado a este retorno, né, a esta vivência de total desejo do Senhor em nos retornar a esta ordem da vontade dele sobre a sua criatura. É maravilhoso isso. Isso que a gente está vivendo, né? E passando para outros, né? Para outros seres, outras almas, outras criaturas. Onde a gente está fazendo um total apanhado, né, do que o Senhor quer nos trazer de volta através do exemplo, né, e da vida da Luísa Picarreta. Então ele vem nos mostrar através dela que é possível e podemos viver de volta, trazer de volta este equilíbrio e esta ordem em viver a divina vontade dentro deste novo tempo. É maravilhoso, muito maravilhoso. E quando nós nos libertamos, né, nesse integral, nesse interagir total da divina vontade com a vontade divina na humanidade de Jesus, na humanidade humana, então assim a gente faz uma total reintegração no viver a vida de Cristo com a nossa vivência. Nessa parte que na divina vontade, Jesus nos coloca inteiramente na sua vida humana, né? Para nós vivermos no momento agora toda esta harmonia com Ele. Então, quando nós fazemos a nossa entrega no Fiat para a divina vontade, no nosso sim, para que o Senhor faça-se em nós a sua humanidade, né, revestindo nós com toda a sua vontade humana para viver em nós, essa vontade dele, né, de transformar, reintegrar o equilíbrio e a ordem no mundo hoje, né, neste tempo de hoje. Então ele vem com total autoridade e vontade, né, de trazer as criaturas de volta para o seu amor, para o agrado dele, né, junto à Trindade. Então nada faz Jesus a não ser em ordem e obediência ao Pai maior, né, dentro do Deus pleno, que se integra junto com a Santíssima Trindade, nas três pessoas. Então, quando o ser humano ele traz essa vontade, esse sim para Jesus nesse tempo de hoje, então ele busca com total liberdade esta alma. Então ele coloca toda a mudança que haverá naquele ser, né? Toda a graça que será recebida ali através de sua humanidade vivendo naquela criatura.
E assim, é uma total liberdade, tanta que a própria alma ela não se sente constrangida, ela não sente medo, ela só sente a vontade e a plena liberdade de falar para a Trindade o seu sim. Sim, fiat, faça-se. Então, quando Jesus acha, encontra esta vontade e esse total desapego da alma para que ele viva nela essa humanidade completa de Jesus, do Deus homem, para viver na criatura, na sua própria criatura, né, que ele criou e plasmou a sua imagem e semelhança. Então ele se faz totalmente ali junto e completamente naquela alma, para que ele se coloca, né, junto àquela vontade para se transformar, a vontade daquela alma na vontade plena de Jesus nela. Então, quando Jesus nos convida a viver a divina vontade, é justamente para isso, para que nós demos a Ele toda a ordem, o equilíbrio completa, plena, daquilo que já pertence a Ele, para retornar naquela alma toda a vontade de Cristo, toda a vontade de Jesus naquele ser criado, para que ele se faça novamente presente no meio da humanidade, na sua própria criatura. É um mistério assim que a divina vontade nos traz a viver, que às vezes a gente fica assim, sem palavras, sem palavras. Mas aí Jesus vai nos revelando pouco a pouco este mistério de viver a própria vida do nosso Criador neste momento que a humanidade vive. Então Jesus ele está neste tempo usando de todas as estratagemas para retornar o homem ao seu equilíbrio, a ordem primordial daquilo que ele desejou para uma humanidade inteira. Retornar aquilo que ele criou. Então, quando ele criou o mundo, foi para a perfeição, para que sua criatura vivesse uma perfeição, num equilíbrio total, numa ordem total. E neste tempo ele quer retornar isso de volta. Por isso ele nos traz a viver a divina vontade em sua humanidade. Ele nos mostra para nós que somos capazes, porque ele nos capacita para isso. Ele está nos capacitando, retornando toda a inteligência, todos os atos, as palavras necessárias, as obras, os passos, em todos os atos dele. É um retorno.
o retorno a uma vida de onde nós nunca deveríamos ter sido nos tirado dela. Então Jesus está dando a cada um que diz o seu sim para viver a divina vontade, sem receio, crendo verdadeiramente em cada palavra que é falado neste livro, do livro do céu, são palavras verdadeiras, como nos diz a palavra sagrada. Então Jesus nos quer de volta e nós queremos retornar a Ele, a tudo que Ele criou para nós, a tudo que Ele desejou. E é na divina vontade que Ele nos busca. Então, quem aceitar e acreditar que Jesus viverá na divina vontade em nós a sua vida humana, ele verá o quão isso é grande, o quão isso é verdade. Divina vontade reina em nossa vontade.